A história do São Paulo mostra que grandes times sempre contaram com excelentes volantes. Pintado, Dinho, Doriva e Toninho Cerezo no bicampeonato da Libertadores e do Mundo em 92 e 93. Mineiro e Josué como pilares fundamentais no início dos anos 2000, com Libertadores e Mundial. Além de Hernanes e Richarlison no tricampeonato brasileiro entre 2006 e 2008. E para 2026 o São Paulo largou com uma dupla de volantes que tá fazendo a diferença e vai lutar por um lugar entre os gigantes da história do tricolor. Marcos Antônio e Danielzinho. Esse aqui na tela é o time base do São Paulo nesse ano. A escalação que mais foi utilizada, os jogadores que mais entraram em campo no tricolor. Então, trio de zaga com Sabino Arboleda e Alan Franco, Rafael no gol, o Dias na lateral esquerda, o Mike na lateral direita, tem o Lucas Ramon também, que chegou há pouco, vai brigar por uma posição, e esse trio de meio campo, Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla. Aqui tá o pulo do gato no São Paulo, nessa recuperação que começou lá no jogo contra o Flamengo, passou pelo jogo contra o Santos, teve os dois jogos, na verdade, contra o Santos, e um período aí que o São Paulo vem bem dentro do Campeonato Brasileiro, Luciano e Caleri se recuperando. Você pode estar olhando para isso aqui à primeira vista e já se perguntando, cara, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Onde o Lucas vai ser encaixado? Calma, o Lucas é um jogador que tá voltando de um período grande de inatividade, o ano passado foi bem complicado, mas já de cara, para responder essa sua questão, essa sua dúvida, a sua ânsia para saber sobre o Lucas, eu imagino que ele se encaixa aqui nessa posição mais central, e aí um do trio de meio campo deve rodar. Acho que o Bobadilla é o mais indicado e o São Paulo talvez possa jogar assim, mas vai ser difícil tirar o Bobadilla desse time justamente por esse encaixe. E aí até por isso, nesse momento aqui que a gente tá falando desse trio de meio campo mais especificamente, eu vou devolver o Damian Bobadilla aqui para essa trinca, tirar o Lucas no momento. É um trio de meio campo que se notabiliza pela mobilidade entre eles, a capacidade que todos têm de pressionar, de desarmar, de duelar pela bola e de fazer o time jogar. Uns mais, outros menos, mas eles se complementam nesse sentido. Danielzinho e Marcos Antônio são mais os caras do passe, o Bobadilla é mais o cara da pressão mais adiantada ou dos duelos, tanto que lidera o ranking de desarmes do São Paulo nessa temporada. E eles também têm uma missão importante que a gente vai ver já exemplificada em lances, que é de se juntar aos caras da frente. Por quê? Muitas vezes os laterais do São Paulo não vão ser esses caras que vão colar aqui na linha lateral, que vão chegar ao fundo, oferecendo profundidade a todo momento, o Mike e o Enzo, né? Então isso faz com que muitas vezes o Danielzinho e o Bobadilla, até o Marcos Antônio, até pela ausência desse meia mais criativo, que pode vir a ser o Lucas, se juntar aos homens da frente. Por isso o Danielzinho já tem 2 gols nessa temporada, por isso o Bobadilla já marcou também nessa temporada, o Marcos Antônio tem tido assistências, porque eles desarmam, armam, fazem o time jogar, destroem e o jogo passa muito por eles. Quer ver na prática tudo isso que eu tô te falando? Bora para alguns exemplos. Para mim o ouro desse negócio tá nos detalhes. A gente vai observar alguns aqui do Marcos Antônio no jogo contra o Flamengo, em que ele foi fundamental na virada do São Paulo. Lance do primeiro gol. Olha esse detalhe aqui que interessante. São Paulo tira uma bola para frente, o Flamengo devolve ela para o campo de ataque e o Marcos Antônio faz um bloqueio. Ó. Ele coloca a mão no Pulgar para não permitir ao Pulgar atacar o Bobadilla e com isso duelar pela bola com ele. O Bobadilla vai ficar com a posse, o Marcos Antônio vai se desvencilhar ali dessa situação, vai dominar e já vai tocar. Esse é um ponto muito positivo no jogo do Marcos Antônio, ele dá ritmo pro jogo. Muitos toques na bola, é um jogador que tem essa capacidade de conduzir o time em campo e de dar ritmo para essa saída de bola ou para uma posse mais perto da área adversária. No que a bola do Marcos Antônio vai pro Arboleda, ele já indica, ó, ele fazendo o sinalzinho com a mão, ó, é lá do outro lado, vira o jogo lá. Por quê? Lá daquele lado direito, onde o Arboleda vai fazer um passe, uma inversão bonita, vai estar o Mike. E o que isso aqui gera para o São Paulo? Uma vantagem. Então é a leitura. Olha a leitura de jogo do Marcos Antônio. Ele dá o tapa para trás e já indica para o Arboleda. Vira o jogo lá em cima, porque ali vai ter uma vantagem. Vai ter a possibilidade do Mike partir para cima no 1 contra o Alexandre lá em cima. O Caleri e o Luciano estão correndo para cima da dupla de zaga do Flamengo. Se desenhou um ataque com vantagem. Mas aqui o Alexandre defendeu muito bem a profundidade nesse lance. E o Mike não foi pra cima, rapidamente o Cebolinha que tava no jogo voltou, e aí o Mike deu tapa pra trás no Marcos Antônio. Não tem problema, a bola volta pro Marcos Antônio, ele rapidamente domina, ajeita o corpo e vai fazer uma inversão lá pro outro lado para buscar o Enzo Dias, que era o lateral, o ala do São Paulo que estava apoiando, os dois alas chegando à frente, algo que não é muito comum nesse time do São Paulo, mas aqui numa transição, numa saída, os dois se apresentaram ao campo de ataque. Então tem uma inversão precisa do Marcos Antônio pro outro lado, a bola no espaço, né? Não é a bola para trás pro cara se ajeitar, coisa do tipo, não. Bola no espaço, o Enzo chega, cruza e o Luciano marca o gol. No lance do segundo gol também tem uma participação importante do Marcos Antônio. Aqui numa bola de passe do Plata, né, ele tenta um passe ali pro Bruno Henrique, me parece, na referência, mais adiantado. A bola acaba sendo espirrada, ela bate ali no Sabino, ele consegue interceptar esse passe e vai sobrar pro Marcos Antônio, que está protegendo a entrada da área como, entre aspas, um primeiro volante nesse lance.
Então ele vai dominar a bola e vai dar ritmo pro jogo. Ele conduz um pouquinho, o Flamengo não pressiona, não vem ninguém, demora, o salto do Pulgar para pressionar demora, então ele dá um tapa na frente pro Caleri. O que acontece aqui? O São Paulo tá muito atrás. O Flamengo tava com a posse instalado no campo de ataque. A bola no Caleri vai servir para ele dominar, segurar, reter, prender e o time sair de trás, o time avançar um pouco. Alguns jogadores saírem para essa transição rumo ao campo de ataque. Então olha como o Caleri segura, retém, prende. E aí quem aparece? Marcos Antônio de novo. Ele se apresenta para o jogo, domina e rapidamente passa. Perceba que ele não vai ficar aqui prendendo a bola demais. Ele rapidamente dá o tapa lá em cima no Luciano, para que a jogada tenha continuidade e que o São Paulo vai avançando em campo. Nessa que o Luciano prendeu e devolveu no Caleri, o Danielzinho já passou, o Marcos Antônio já conseguiu se posicionar no campo de ataque e o Luciano no recuo vai fazer um facão em direção à área. Ele toca a bola para trás e corre para dentro da área. Tapa do Marcos Antônio de novo, domina e passa, não prende a bola, domina e passa rápido pro Luciano, Luciano cruza, e aí tem muito da infelicidade do Pulgar, um pouco de sorte do Danielzinho de estar no lugar certo na hora certa e marcar o gol do São Paulo. Na minha visão, na temporada passada, o Marcos Antônio já foi o melhor jogador de São Paulo do Zubeldia, mesmo num ano com poucas conquistas, com poucas coisas para celebrar e muitos problemas inclusive do ponto de vista coletivo, o Marcos Antônio se destacou. Isso fez com que o São Paulo corresse para renovar o seu empréstimo como opção de compra junto à Lazio, e fez também com que o Flamengo nesse comecinho de ano demonstrasse o interesse, fizesse ofertas, conseguisse até uma prioridade de compra em relação a ele, mesmo com o São Paulo não querendo vender agora. Isso também fez com que o Crespo tivesse que avaliar essa situação e ele deu uma aspa muito interessante sobre o Marcos Antônio. Vamos ouvir o técnico do São Paulo. Ele vale o que vale porque jogou bem. Você ouviu bem o Crespo, né? Ele vale o que vale porque joga bem. Vale um alto dinheiro pelo futebol que desempenha. Mas e o impacto dele no time? Eu montei um levantamento aqui com alguns números pra gente entender como o Marcos Antônio e também o Danielzinho, a gente tá mostrando aqui o impacto dos dois no São Paulo, desempenham no time e a diferença que eles fazem dentro do coletivo. Se liga. Bom, vamos lá então. Eu separei alguns índices aqui, jogos, minutos, passes certos, passes progressivos, que é muito importante, duelos vencidos pela bola e interceptações. Em jogos, o Danielzinho e o Marcos Antônio estão no mesmo lugar em relação ao time. Eles têm 8 partidas cada um. Esse número entre parênteses é o ranking deles em relação ao time. Então, eles são os dois jogadores que estão na segunda posição em partidas. Em minutos, o Marcos Antônio é o terceiro que mais minutos jogou, 607 dentro dessa temporada. E o Danielzinho é o quinto, mas está bem pertinho ali, 599. A distância entre eles é muito pouca. Passes certos, que é um tópico muito importante. No ranking dos passes certos, o Danielzinho é o primeiro, ele lidera no São Paulo. 396 passes certos nesses 8 jogos, 599 minutos que ele fez. Desses 369, esses 369 significam 85% de acerto, esse número que eu adicionei aqui do lado. Em relação ao Marcos Antônio, são 328 passes, próximo é o segundo, então, primeiro e segundo jogador que mais passes acertam no São Paulo, e o índice de passes certos do Marcos Antônio é ainda maior, 91%. E aqui, passes progressivos, 63 do Marcos Antônio, é o primeiro, lidera o time nesse quesito, contra 57 do Danielzinho, que é o quarto. Então a gente tá falando aqui de jogos, minutagens, dá pra perceber que eles jogam bastante, como você sabe, e também que nos passes, tanto os certos quanto os progressivos, que são aqueles passes pra frente, o impacto deles é muito grande. E aí na vitória do São Paulo contra o Santos, eu acho que a gente tem alguns bons exemplos que mostram essa capacidade deles de conduzir o São Paulo em campo. Esse momento aqui do jogo, o Santos já tinha um jogador a menos e o São Paulo tava buscando o primeiro gol, tava 0-0. Essa jogada vai terminar no gol do Tapia, que abre o placar. Então, olha o desenho aqui do meio campo. Danielzinho ali à esquerda, o Marcos Antônio na posição do primeiro volante e o Bobadilla saindo para pressionar, que como eu disse lá quando a gente estava mostrando o campinho, é a principal característica dele, essa capacidade de subir, de saltar para pressionar, duelar e recuperar a bola. O Bobadilla é o jogador do São Paulo na temporada que mais tem desarmes. Então por isso, eu até citei a dificuldade de tirar ele do time, simplesmente tira o Bobadilla. Não, ele é importante também nessa engrenagem, embora o toque de qualidade seja dado pelo Danielzinho e pelo Marcos Antônio, até por isso a gente está destacando mais eles aqui. Então, bola do Santos, né? O Santos tentando trabalhar ali com um jogador a menos, e olha como o Bobadilla vai mordendo, né? Ele morde ali, o Zé Rafael pressiona, não permite o Zé Rafael jogar pra frente, girar pra frente, tentar encaminhar o jogo pro campo de ataque. Ele passa, o Zé Rafael conduz pra frente, né? Pro lado ali, não pra frente na direção do campo, mas pro lado. E aí é o Danielzinho quem vai subir essa pressão nele e vai ganhar o duelo individual. Vai recuperar a bola e isso vai fazer com que o São Paulo fique no ataque.
O Lucas domina, tenta acelerar o jogo e a gente vai perceber aqui como esses jogadores vão subindo para ocupar casas no campo de ataque, né? Lembra que eu disse da ocupação dos laterais, que não são a todo tempo agudos? Nesse lance aqui de retomada, por exemplo, do São Paulo, tá o Lucas, o Luciano e o Tapia mais adiantados, e o Bobadilla, como meio campista, passou. Ele foi embora para ocupar um lugar ali, pisar na área, isso acontece bastante. E o próprio gol do Danielzinho lá no exemplo contra o Flamengo também mostra isso. Então o Danielzinho que retomou também foi embora, também se ofereceu como opção lá na frente, enquanto os laterais vão subindo e outros jogadores vão chegando. Bola de novo nos pés do Marcos Antônio, uma associação entre eles, ó, aqui do lado esquerdo do campo, os dois jogadores que iniciam muitas vezes as saídas, que vão começar as jogadas, estão lá no campo de ataque próximos, juntos. Isso é importante da gente citar também. E aquela velha dinâmica do Marcos Antônio que a gente mostrou também no jogo contra o Flamengo. Ele não fica segurando muita bola, ele toca rápido. Ele toca pro Lucas, o Lucas vai fazer a jogada individual, a bola roda, passa ali pela área por todo mundo, tudo mais. Bate, rebate, defesas do Brasão, vai sobrar pro Tapia e o Tapia vai marcar o gol que abre o placar do São Paulo, comecinho do segundo tempo. Aqui um outro exemplo para mostrar essa dinâmica dos dois jogadores. Saída de bola do São Paulo no lance que vai terminar no segundo gol, o gol marcado pelo Luciano. Marcos Antônio e Danielzinho lado a lado, os dois apoiando a saída, que nesse momento, né, o São Paulo tinha 2 zagueiros, não tinha os 3 que habitualmente tem jogado. Então aqui, com um jogador a mais, ele tinha colocado, o Crespo tinha colocado o Lucas no lugar do Sabino, estavam jogando a Arboleda e o Alan Franco. Então os dois descem para jogar de frente pro campo de ataque e qualificar esse passe. E vão trabalhando a bola entre eles, né? Então isso é interessante de ver, né? Passes para frente, progressivos, ó. Bobadilla faz um passe, o Luciano vem, recua, não tem muito espaço para avançar. São Paulo vai trabalhar com calma, com paciência. Marcos Antônio, Danielzinho tem espaço, você viu, o Danielzinho já dá uma mapeada lá em cima, porque ele vai fazer um passe mais agudo no Wendel, que tinha entrado também no segundo tempo desse jogo. Eles vão trabalhando a bola, não tem muito espaço para infiltração, ó, quem vai aparecer aqui de novo como um elemento, né? O Marcos Antônio. E aí é o tapa de qualidade do jogador diferente, como disse o Crespo, vale o que vale porque joga muito bem. Ele vai dar uma assistência espetacular por elevação pro Luciano marcar o gol do 2-0, que selaria a vitória do São Paulo nesse clássico contra o Santos. É importante também a gente fazer um recorte para falar um pouco das questões defensivas do Danielzinho e do Marcos Antônio, mostrando exatamente números que ilustram como eles também são importantes, como jogadores de meio campo, é claro, o setor vital dentro do campo de jogo, para ajudar o São Paulo a se manter equilibrado, que tem sido uma questão. O São Paulo tem sofrido muitos gols nesse começo de temporada, mas o trabalho deles do ponto de vista defensivo tem sido satisfatório. São também jogadores que estão ali no topo, quando a gente olha para os números de desarmes, de duelos pela bola. Vamos ilustrar. O Danielzinho, por exemplo, é o 5º jogador do São Paulo que mais duelos venceu pela bola na temporada até aqui, 74. O Marcos Antônio está bem abaixo nesse sentido. Ele não é tanto o cara do choque, do desarme, da interceptação, é mais o cara dos passes, né? A gente vê que passes certos e progressivos ele é primeiro e segundo. Nos duelos pela bola, ele é o 12º em duelos vencidos. Interceptações, ele é o 7º. Nesse ponto, o Danielzinho se mostra um jogador mais completo. Ele é o 5º nos duelos vencidos pela bola e é o 3º nas interceptações. Como eu disse, o líder nesse ranking é o Bobadilla. Isso mostra bem como cada característica está sendo contemplada por um jogador. O Bobadilla é mais desarme, o Danielzinho bem nas interceptações e nos duelos, o Marcos Antônio ditando o ritmo. Esses 3 caras estão se complementando muito bem no meio campo do São Paulo. E esse gol aqui marcado pelo Tapia no jogo contra o Corinthians mostra bem isso. Vamos voltar lá no começo da jogada para entender a dinâmica e a importância desses 3 jogadores. Vou pedir para você prestar atenção em um detalhe, o reloginho aqui, ó, do lado direito da tela. Vou voltar aqui do começo. O reloginho nesse momento tá marcando, quando a bola sai do Wendel ali na cobrança de lateral, 35-18. Vai ser uma posse muito longa do São Paulo, que demonstra também essa característica de time. Com esses jogadores, o São Paulo dificilmente vai ser um time de transição. Com Luciano e Caleri, não são velocistas, com Marcos Antônio, Bobadilla e também com o Danielzinho, vai ser um time que vai preterivelmente precisar de posse, de passe, de controle, de paciência dentro dos jogos. Esse gol ilustra isso. Vamos ver. Então, ó, reloginho destaque ali e a posse de bola do São Paulo. São Paulo tentando trabalhar a bola dentro do campo de ataque do Corinthians, girando de um lado para o outro com paciência para construir. Essa é uma característica. Ó, nesse momento, especificamente, o Danielzinho é o primeiro homem de meio campo. É o jogador mais recuado, tá perto ali dos zagueiros. Nesse jogo, o São Paulo jogou com linha de 4. Arboleda e o Sabino foram os titulares. Arboleda e Alan Franco foram os titulares nesse jogo. Então o Danielzinho vindo aqui fazer esse pêndulo, né? A bola vem do lado esquerdo, ele vai girar do lado direito e o São Paulo vai tentando encontrar espaços para infiltrar. O Mike tá espetado lá do outro lado. O Marcos Antônio é o segundo volante, entre aspas, e aqui de novo o Bobadilla mais adiantado.
fica de olho nessa movimentação dos meio-campistas, porque ela é importante para a gente entender esse modelo de jogo do São Paulo do Crespo nesse ano e o impacto desses jogadores. Então, São Paulo vai trabalhando a bola de um lado para o outro, vai girando, vai buscando espaço. E aqui, ó, depois de um início com o Danielzinho, ele já se deslocou lá para o lado e quem vem receber é o Marcos Antônio. Ele a todo momento faz o sinal com as mãos, dá para ver aqui na imagem, ele faz o gesto para passar a bola para ele receber, girar e tentar tocar o jogo para frente. Então, essas trocas de posição entre os volantes, elas são muito importantes para o São Paulo. E aqui nesse mesmo lance, em uma fração de segundos, 3 jogadores diferentes vão se apresentar como primeiro homem perto dos zagueiros. Começou com o Danielzinho, agora é o Marcos Antônio que tá ali, ó, pedindo passe, pedindo a bola não vai entrar nele, o Alan Franco vai conduzir um pouco, não tem espaço, ele recomeça, toca no Wendel, e ó quem vai ser o primeiro homem agora, o Bobadilla. O Danielzinho passou, o Marcos Antônio se oferece como um primeiro apoio e o Bobadilla, que estava lá na frente no início da jogada, recua. São Paulo vai retomar a bola, vai recuar a bola, melhor dizendo, com os zagueiros. E aqui, ó, o Damian Bobadilla entre os dois defensores. Ó, Arboleda bem aberto de um lado, Alan Franco aberto do outro e o Bobadilla por dentro. Passe para o Marcos Antônio, não tem espaço. São Paulo vai trabalhando. Aqui até acho que faltou um pouco, né, antes desse lançamento aqui do Wendel, o Wendel forçar uma bola lá no Tapia, até acho que faltou um pouco ao São Paulo em algum momento entender o que fazer de melhor para infiltrar de fato, embora a paciência seja importante, não ter a figura de um armador também impacta nesse sentido, mas o São Paulo ficou aqui cerca de 1 minuto rodando a bola de um lado para o outro até tomar a decisão de dar um passe mais vertical. Acho que tem o mérito de chamar o Corinthians, né? Quando o Bobadilla recua, a bola entra nele, a pressão do Corinthians sobe, se adianta. E aí dá espaço, dá margem para que o Wendel faça esse passe na profundidade para o Tapia. O Tapia vai lá, briga com o André Ramalho, não tem muito espaço, ele recua, recomeça. E olha o Danielzinho onde está, ele e o Marcos Antônio. Lembra do lance do gol do Santos, os dois próximos ali do lado esquerdo? Nesse jogo isso se repete. Então ao longo do vídeo a gente está vendo aqui padrões que vão se repetindo nesse time do São Paulo. Eles vão trabalhar a bola entre eles, né? O Danielzinho toca pro Tapia, o Tapia devolve de novo pro Marcos Antônio, cruzamento na área, uma tentativa, a defesa para. Aqui o mérito do São Paulo, se manter com a bola no campo de ataque. E o tempo tá passando. Eu falei pra você ficar de olho lá. Quando o São Paulo começou a jogada, era 35 e 18 a cobrança do lateral. A gente já tá em 36 e 34, ou seja, mais de 1 minuto passou e a posse ainda é do São Paulo. Aqui o mérito do Bobadilla é de vencer um duelo contra o Breno Bidon, de ficar com a bola, de manter o time no campo de ataque. Ele vai tentar um passe pro Lucas, o Lucas gira o jogo até que a bola entra no Danielzinho. Aí aqui sim ele tá numa posição melhor, mais equilibrado, para fazer o cruzamento e a bola terminar num belo gol de cabeça marcado pelo Tapia nesse clássico contra o Corinthians.